Mulheres, Raça e Classe. Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, é um livro direcionado para todos aqueles que desejam compreender as nuances inerentes às opressões de nosso tempo. Angela Davis é filósofa e professora socialista, tendo atingido uma notoriedade de alcance mundial ao atuar, durante os anos de 1970, como militante do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, junto ao movimento dos Panteras Negras. Neste microbook, você vai aprender sobre a necessidade de construirmos uma nação que considere a centralidade das questões raciais, uma vez que as sociedades atuais, sobretudo as americanas, foram fundadas sobre a institucionalização do racismo. Se você deseja se aprofundar nesse tema tão importante, não deixe passar essa oportunidade. Ouça agora em 12 minutos. A amplitude da abordagem. A presente obra fornece aos leitores um excelente material para reflexão e análise. Por consequência, é imprescindível para a constituição de projetos políticos comprometidos com a transformação revolucionária, conduzindo a sociedade para uma situação de liberdade perante quaisquer tipos de opressões. Em conclusão, a vinculação estabelecida por Davis entre os elementos ideológicos, políticos e econômicos dos métodos de produção capitalista e escravista permite vislumbrar as formas pelas quais as distintas opressões se articulam para sustentar uma dominação de classes ainda vigente. Do mesmo modo, a autora parte de contextos históricos para demonstrar como essas opressões criam recorrentemente estratégias de exploração, práticas de coerção e políticas de suporte ao controle e à dominação dos cidadãos. Logo depois, Davis evidencia como essas dinâmicas interferem dialeticamente nos mais diversos movimentos, luta e resistência, como o abolicionista, o escravagista, o sufragista, o feminista, o sindical, dentre outros. A crueldade do sistema escravocrata. Logo que inicia seu relato, a autora traça um percurso histórico que resgata as fundações do sistema escravocrata, no qual os homens e as mulheres negras eram tratados como meras coisas, sendo vistos somente como unidades lucrativas de trabalho e não como seres humanos. Afinal, nesse modo de produção, as populações negras, definidas como propriedades particulares, foram submetidas a formas extremamente violentas de coerção, controle e domínio. Assim também, o sistema era fortemente marcado pela desumanização cotidiana dos escravizados. Isso era materializado em atos diários de chicotadas, espancamentos, estupros, torturas, etc. A despeito da insanidade e crueldade do sistema escravocrata e do marcado processo de dominação dos povos negros, sempre houve inúmeras estratégias de luta e resistência, materializadas em sabotagens, fugas e revoltas. A reconfiguração da mulher no mundo do trabalho. A nossa autora discute magistralmente de quais formas a abolição da escravidão e a ascensão do assim chamado trabalho livre provocou uma reconfiguração nos diferentes modos de opressão, de raça, sexo e classe. Em primeiro lugar, essa reconfiguração visa consolidar e legitimar a dominação da classe burguesa, a partir da atribuição de determinadas ideologias, trabalhos e tarefas aos grupos oprimidos. Ao passo que as mulheres negras do período pós-abolição foram destinadas às tarefas domésticas e o trabalho na agricultura, elas estavam sujeitas a condições de extrema exploração, perpetuando práticas violentas. O abuso sexual de patrões é, embora brutal, apenas mais um exemplo. Pelo contrário, as mulheres brancas e pobres foram destinadas ao extenuante trabalho nas fábricas. Em primeiro lugar, nesse ranking da injustiça, as mulheres da burguesia foram relegadas à nobre missão de serem boas esposas, mães e donas de casa. O mito da feminilidade. De acordo com Davis, a ascensão de um culto à feminilidade e à maternidade no século XIX é uma espécie de subproduto da industrialização. No entanto, tal culto tem servido para legitimar a separação produzida pelo capitalismo industrial. Sob o mesmo ponto de vista, a dissociação entre economia pública e economia doméstica enfatiza o papel da mulher como mãe, protetora e dona de casa. Conforme essa ideologia se enraiza na sociedade, as mulheres ficam cada vez mais circunscritas aos espaços domésticos, doravante definidos como não produtivos. Com efeito, a autora, além de ensejar uma discussão desde a perspectiva capitalista das funcionalidades dessa ideologia, ressalta o seu caráter profundamente racista e classista. Primordialmente, o conceito de mulher disseminado pelo mito de feminilidade não incluía as mulheres escravizadas no passado, que para os seus proprietários não eram vistas propriamente como mães. Nesse sentido, para a classe dominante de então,
as mulheres negras eram apenas reprodutoras. Antes de mais nada, as trabalhadoras brancas, que por sua vez eram superexploradas nas fábricas, jamais se encaixavam bem no modelo burguês da dona de casa. A apropriação capitalista das opressões precedentes. Principalmente ao demonstrar como as ideologias são caracterizadas por distinções inerentes às sociedades de classes, a autora discute como as opressões precedentes são ressignificadas de forma a legitimar a dominação tipicamente capitalista. Seja como for, um dos pontos fundamentais da obra é justamente o estabelecimento de nexos causais entre racismo, sexismo e capitalismo. Todavia, essa abordagem desnuda uma história que, longe de ser linear, é plena de contradições entre as diversas lutas e movimentos da classe trabalhadora, dos negros e das mulheres. O desvirtuamento do movimento feminista. Nesse ínterim, Davis acentua, em cada período analisado, as respectivas configurações ideológicas, políticas e econômicas, nas quais sobressaem prioridades e interesses distintos. Mas a sua narrativa consegue revelar como em nossa sociedade altamente hierarquizada, as demandas políticas femininas configura-se de tal forma que acaba por defender interesses particulares de um determinado grupo ou classe social. A influência do racismo no sufrágio feminino. Com o intuito de propiciar análises históricas consistentes, a autora discute, a um só tempo, tanto a profunda vinculação ideológica entre supremacia masculina, viés de classe e racismo, quanto o racismo existente no âmago do movimento feminino sufragista. Certamente os fartos relatos históricos apresentados demonstram que as disputas políticas pelo direito de votar das mulheres, eixo do movimento sufragista, representou em certos contextos a exclusão dos interesses das mulheres negras. Em contrapartida, o argumento sustentado pelas militantes da época era o de que essa defesa comprometeria a vitória do voto feminino. Porquanto tal argumento de conveniência assinale uma alteração importante na correlação de forças dentro do próprio movimento feminista, este tende a se afastar paulatinamente das causas anti-escravistas que anteriormente havia sido entusiasticamente abraçado. Enfim, a nossa autora não omite como a Associação Nacional pelo Sufrágio das Mulheres Americanas, NAWSA, na sigla inglesa, reproduzia a ideologia da maternidade, adotando a posição dos supremacistas raciais, a fim de negar o direito ao voto das mulheres negras. O movimento associativo. Enquanto, conforme mencionado, a história evocada pela autora não é única e linear, mas cheia de contradições, há vários exemplos de alianças sinceras e solidárias entre mulheres burguesas, trabalhadoras, brancas e negras, que estiveram, em diferentes contextos, unidas fortemente, por exemplo, em defesa do direito à educação para o povo negro. Davis utiliza como marcante exemplo dessa disposição a solidariedade, o engajamento político de algumas mulheres, tais como Prudence Kendall e Myrtilla Miner, que, embora brancas, sacrificaram as próprias vidas na tentativa de transmitir os seus conhecimentos às jovens mulheres negras. A solidariedade e a união entre brancas e negras ratificaram uma das mais férteis promessas da história, indicando, segundo Davis, que a sororidade feminina sempre foi de fato possível, desde que construída sobre uma sólida base de realizações transformadoras. O mito do estuprador negro e a luta contra os linchamentos públicos. A menos que se deseje esconder a história trágica da segregação racial, é imprescindível relembrar como os movimentos anti-linchamento e anti-estupro de negros foram bastante enfraquecidos pelas ideologias racistas, como os mitos que representam os homens negros como potenciais estupradores e as mulheres negras como inerentemente promíscuas. Primeiramente, tais mitos, por operarem imprimindo marcas de bestialidade e animalidade na população negra, incitam agressões racistas e são úteis à superexploração capitalista. A saber, no interior do movimento feminista, existiram militantes que se deixaram levar pela armadilha dessas ideologias racistas. Com o fim de combater essa perniciosidade no seio do movimento, destaca-se Shulamit Firestone, feminista radical que sofreu duras oposições, hostilidades e ameaças de morte pela cruzada que empenhou contra os linchamentos públicos da população negra. O dever da maternidade. Principalmente, o maior compromisso de Davis encontra-se em evidenciar contradições históricas e os diversos modos de se relacionar com as separações que constituem o sistema. Por conseguinte, a autora denuncia as práticas racistas e eugenistas que impuseram a importantes parcelas da população negra e pobre norte-americana, em especial as mulheres de origem indígena, mexicana, africana e porto-riquenha,
uma esterilização compulsória. De certo, nossa autora busca compreender, partindo dessa realidade histórica, um recorte importante ocorrido nas lutas das mulheres pelos seus direitos reprodutivos. Por analogia, Davis observa reiteradamente como o viés racista e classista se infiltraram nos movimentos pelo controle de natalidade. Contudo, isso distanciou as feministas que lutavam em prol da maternidade voluntária, tida como um caminho a ser percorrido para o acesso à carreira profissional. Só que a classe trabalhadora empobrecida, altamente engajada nas lutas pela sobrevivência econômica, encontrava-se submetida a um dever: reduzir o tamanho de suas famílias. Cumpre ressaltar, por fim, que Angela Davis, militante, marxista, feminista e negra, por meio de análises teóricas consistentes e críticas das múltiplas contradições expressas na sociedade de classes, aponta para uma política verdadeiramente radical e feminista. Em virtude de seguir esses princípios norteadores, a atuação das mulheres, segundo a autora, deve ser a de lutar incansavelmente contra todas as formas de opressão e divisionismo que desviem a luta contra o racismo, o sexismo e o capitalismo de seu caráter revolucionário. Gostou do microbook? Então, leia também Pequeno Manual Antirracista e entenda tanto as origens do racismo quanto as formas mais eficientes de combater as discriminações vigentes em nossa sociedade.